Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre animação em CSS. Nesse vídeo nós vamos acrescentar mais uma propriedade e essa propriedade ela vai ficar responsável por executar aquela quantidade de vezes uma animação, tá bom, gente? Então pode ser que vocês queiram executar uma, duas, três, quatro, cinco vezes ou mais e quem sabe também que você queira executar essa animação infinitamente. Então vamos lá para poder mostrar isso aqui para vocês. Primeiro eu venho aqui, vou colocar mais um elemento. Esse elemento vai ser, eu já tenho aqui uma div, tem um título, tem um parágrafo. Eu vou colocar agora, gente, span. E dentro desse span eu vou colocar apenas um texto, tá? O texto pode ser quantidade de vezes que ocorre uma animação. Tá bom, gente? Esse é o assunto do nosso vídeo. Bom, então agora a gente volta aqui para o nosso CSS. Nossa atenção fica por conta do CSS. Bom, então vindo aqui, eu vou criar... Primeiro eu vou fazer a estilização, né, gente? Para que a gente possa perceber. Bom, vamos lá. Então eu vou colocar aqui span. Vamos supor que esse span, ele tenha 300 pixels. Ele vai ter aqui uma altura de 150 pixels. Vai ter um background color. Pode ser a cor cinza bem escuro. E o color, que é para o texto que está dentro dele. Vou colocar aqui, por exemplo, F09. Tá bom? Então, isso daqui é a configuração, né, de estilização para o nosso span. Vamos fazer o seguinte também, colocar aqui um padding de 50 pixels. E vamos visualizar no navegador para ver como é que ficou essa formatação, tá bom, gente? Bom, então voltando a nossa atenção aqui para o nosso navegador, vamos fazer assim, index, botão direito, open with live server. Pronto. Então temos aqui o nosso span, tá vendo, gente? Legal. A gente pode inclusive tentar baixar um pouquinho o nosso span. Ele ficou muito colado com o nosso parágrafo. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos dizer que ele vai flutuar à esquerda e vai ter um margem top de 200 pixels, tá bom? Foi muito 200 pixels, talvez 50, aproximando aqui para que você possa ver com mais tranquilidade. Bom, 50 pixels de margem top, legal. Agora, o texto eu estou achando muito pequeno, então eu vou fazer o seguinte, font size, e vamos colocar aqui o tamanho 30 pixels, tá bom? E agora a gente volta para o navegador e vê como é que ficou. Legal. Deixa eu ver se a gente consegue colocar uma cor um pouco mais viva, né? Então eu coloquei ao invés do 9, a letra A. E ficou bem interessante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse nosso span, ele fique praticamente alternando entre essa cor e essa, tá bom? Então, venho aqui para baixo, vou colocar assim, ó, @keyframes. Muito importante que a gente venha fazendo isso várias vezes, porque quanto mais vezes você fizer isso aqui, mais familiarizado você vai ficar com esse assunto de animações em CSS, tá bom? Vou colocar aqui, ó, anim span e vou abrir chaves da mesma forma como eu havia feito com anim text, tá bom? E aqui a gente vai colocar 0%, que é o começo. Vou colocar aqui 50%, que vai ser a metade, e vou colocar aqui 100%, que é o final. Bom, então, no caso do 0%, o nosso background color vai ser aquele cinza, tá certo? O color vai ser aquele rosa bem forte, né? Vou até copiar isso aqui, colocar aqui no 100%. E aqui eu faço a troca, tá bom? Então, a cor fica cinza bem escura e F0A
que é para o background color. Tá bom, gente? Então esta é a animação que nós estamos executando. É claro que a gente poderia colocar mais alguma coisa aqui, mas isso já é suficiente para que a gente possa perceber a nossa animação. Bom, agora vindo aqui para o nosso span, a gente vai implementar a nossa animação. De que forma? Animation, traço name. Qual é o nome da animação? Anim span. Legal. E agora? Animation, traço duration, é a duração dessa animação, tá bom? Qual vai ser a duração? Vamos colocar assim, 2S, 2 segundos. Animation delay, a gente já sabe que é para poder esperar, para que a nossa animação ela possa então iniciar. Vou pedir para esperar 1 segundo, só para a gente poder utilizar o animation delay também. E agora nós temos o animation, baixar aqui um pouquinho, traço iteration, traço count. Ou seja, agora estamos trabalhando aquela quantidade de vezes. Eu posso colocar aqui que eu quero que a animação aconteça 2 vezes, tá bom? Então fazendo isso eu já estou dizendo a quantidade de vezes que a animação ela vai se repetir. 2 vezes, a gente volta aqui para o nosso navegador, ó, 1, 2, pronto, parou. 2 vezes. A gente poderia colocar aqui 3 vezes. Dá uma recarregada. 1, 2, 3 vezes. E terminou. E poderíamos colocar também, vou até trazer aqui para vocês, a IntelliSense. Caso não apareça para vocês, vocês podem simplesmente digitar, ou melhor, pressionar Ctrl/D espaço, e aí você vai ter acesso à IntelliSense, tá bom? E aqui eu tenho o termo Infinity. Dessa forma, a nossa animação ela vai ficar funcionando dessa forma que nós definimos aqui, infinitamente, tá bom, gente? Então temos ali, ó, o nosso bloco, né, de span piscando o tempo todo, tá, gente? Legal, né? Fábio, uma pergunta. Eu posso vir aqui, aproveitando, né? Vamos supor que de 50% até 70% ele fique com essa cor. Vai ficar um pouquinho na tela, tá bom? Ó, fica um pouquinho e depois volta. Legal, né, gente? Então, tá funcionando direitinho. Fábio, eu poderia fazer assim, ao invés de 70, colocar aqui, ó, vamos lá. Do 30 até... Eu acho que faria legal 70 mesmo. Bom, então 0 tá desse jeito. Quando é 30% daquele tempo de animação que nós definimos, ele passa para essa cor. Ele mantém até os 70% daquele tempo. E no final ele volta para a cor original. Tá bom? Também posso fazer isso. Vou dar uma recarregada para a gente ver. Olha lá, gente. E ele vai ficar executando essa animação o tempo todo, né? Como se fosse um luminoso, né? Então aprendemos aqui mais uma propriedade da nossa animação, que é o Animation Iteration Count. Tá bom? Com ele você vai definir a quantidade de vezes que você quer que uma animação ela seja executada. Ok? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!